Gente, boa noite para todos vocês. Hoje é o nosso momento upgrade, onde nós temos uma palavra mais forte, mais direcionada, mais madura. Nós chamamos essa palavra de feijoada, né? Vai ser muito legal. Hoje eu vou ter uma pessoa aqui com a gente ministrando, e é uma pessoa que arrebatou meu coração. Não sei quem é. Quem será que é? E acredito que vai ser muito forte. Deus vai falar muito ao nosso coração, entendeu? E na verdade, Deus tem nos dado a chance, a oportunidade de montar uma base poderosa, uma equipe poderosa. E passo a passo nós estamos indo na direção do sonho maior, que é tocar o coração de uma geração, fazer com que cada pessoa ela consiga acessar, né, aquilo que Deus tem para a vida delas, né? Arrebatou, arrebatou. Então vai ser forte o que Deus vai fazer aqui. E estamos seguindo para o alvo, passo a passo, de um em um. O Senhor tem nos acrescentado. E vai ser poderoso. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Vamos lá. Quem será que arrebatou meu coração? Eu vou convidar a pessoa aqui para estar conosco, tá bom? E eu sei que vai ser forte demais, já que ninguém adivinhou quem é, então eu vou chamar, né? É a primeira vez na live de upgrade. Quem será? Ela aí! Ei, amor! E aí, amore de minha vida? Ei, Como amor, Emílio! estação? Tudo bem? E aí, meu amor? Eu estou. Ainda bem que arrebatou e não arrebentou, né, bem? No, no, seu amor me arrebatou. Eu estou enamorado por ti. Tá depositando, depois vai querer sacar. Yes. Oi, gente, boa noite! Amor, você tá tão gato assim, ó, nesse ângulo. Então, amor, eu tô achando que vou fazer live só desse jeito agora. É? Ô, amor, que alegria estar aqui com você. É bom demais. A Eu Dani, sempre ela falou, fico, eu Deus. sempre fico Ah, por trás dos bastidores, só falando por trás, né, amor? é verdade, verdade. A Dani, ela falou que recebeu uma palavra de Deus. E eu falei assim, nossa, então você tem que falar, ué. Na Aí eu verdade, falei, então. Ah, na verdade, que bonitinho vocês dois, a Raíssa. thank you, thank you. Na verdade, desde ontem Deus está ministrando ao meu coração e nem dormi essa noite, bem. É, eu tô sabendo. Amor, vê se você tá no Wi-Fi certo aí, que você tá travando demais a imagem. Eu tô, já conferi. Tá no lugar certo? Tô. Quase. Tá travando aí para você? Tá bastante. Ó, aqui para mim não É, travou nenhuma vez, gente. Tá travando aí para vocês? A imagem? Fala aí. tá em câmera lenta. Sério? Gente, tá. É. Ei, Caio! Buenas E- noches! Aqui também, para mim, tá tudo certinho. então vai ver que é o meu celular mesmo. É, amor, Olha vai lá. ver que arrebatou tanto que arrebatou até o Wi-Fi. É verdade. Gente, boa noite para vocês. Amor, uma alegria estar aqui contigo, né? Invadindo a tua live assim, né? Mas desde ontem, Deus, o Espírito Santo, tem falado ao meu coração e algo muito forte. Eu comecei a liberar ontem já no Modeladas. Quem estava no Modeladas ontem recebeu as chaves, né, que Deus entregou para mim e eu compartilhei. Mas tem coisas que o Espírito Santo continua falando, né? A medida dele é transbordante mesmo. Então, ó, nosso filhote aí, ó. Então, eu quero
eu quero compartilhar, amor, e eu quero que você também participe comigo, porque dentro do que o Senhor pôs no meu coração, tem coisas que você também viveu e as suas experiências, né, vai dar um complemento nisso tudo. Aham. Hoje de manhã na live, eu não sei, né, as pessoas que estavam, as pessoas que ouviram depois, né, eu falei sobre algo que foi muito impactante para mim, né, porque nós sabemos que Deus tem um plano com cada um de nós. Deus ele escreveu as nossas histórias, Deus determinou cada um dos nossos dias, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem um alvo, né, para que a gente, sabe, alcance. Mas existem muitas situações na nossa vida, principalmente na nossa alma, que às vezes nos trava. E hoje de manhã eu estava lendo o Salmo 42 e ali, né, Davi fala algo muito forte. Ele fala assim, ó: quando penso no passado, sinto dor no coração. Né? E o que eu queria dividir hoje com você, amor, e com as pessoas que estão nos ouvindo, eu dei o seguinte tema: quem tem governado a sua vida? A sua dor ou o seu propósito? Quem tem governado a sua vida? A sua dor ou o seu propósito? Né? Quando eu olho, né, para o governo, quando a gente é governado pela nossa dor, por que muitas vezes nós somos governados pela nossa dor? O que significa isso? Por que a nossa dor ela tem um poder tão forte sobre as nossas vidas? Porque o inimigo usa a nossa dor para nos parar, para nos aprisionar no passado, né? Para falar para nós que não tem jeito, que a gente nunca vai ser feliz, que a gente nunca vai viver algo novo, que a gente nunca vai conseguir chegar, que a gente nunca vai conseguir conquistar, que a gente nunca vai conseguir romper, né? E muitas vezes a gente fica sendo governado pelas nossas dores, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Né? Por muito tempo eu fui aprisionada pela minha dor. Eu não falo só sobre a questão da traição, não. Eu falo sobre a maneira como eu me via causava dor em mim. Sabe? E essa dor, eu me questionava. Eu nem sei se eu cheguei a comentar isso com você alguma vez, mas eu me questionava assim, gente, será que a minha vida vai se resumir a isso? Eu não conseguia ver um futuro, eu não conseguia ver um propósito, eu não conseguia ver algo diferente da minha dor. E essa dor falava de rejeição, essa dor falava de um complexo de inferioridade, essa dor falava, sabe, era algo que me aprisionava. E quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, sabe, foi muito forte. Por quê? Porque o Senhor me fez ver que durante muito tempo eu fui governado por essa dor. Né? E tem uma história que me inspira. E que eu comentei sobre essa história ontem no Modeladas. Que é a história que está narrada ali no livro de 2 Reis, capítulo 5. Mais precisamente o verso 2 e 3, que é a história de uma menina. Né? E ela é conhecida como a menina cativa, a menina escrava, a menina prisioneira. Nem nome ela tinha. Sabe? E essa história, ela mexe muito comigo. Ela mexe muito comigo, porque quando eu olho para essa menina, quando eu olho para esse personagem, sabe? Eu vejo que ela era apenas uma menina, mas que ela não se deixou ser governada pela dor. Entendeu? Ela conseguiu calar a dor dela. Ela conseguiu anular a dor que ela sentiu por ela ter sido arrancada do meio da família, da vida que ela tinha e ser levada para servir como escrava, né? Numa família que era uma família inimiga da nação dela. E a forma como ela superou, sabe? A forma como ela teve habilidade para lidar com aquela situação fala muito ao meu coração. Então, o Senhor me ensinou algumas coisas com a história dessa menina e eu queria compartilhar isso nessa noite. E eu queria que você me ajudasse, né? Porque a primeira coisa, a primeira chave
que eu quero deixar, né, para nós nessa noite é: a sua dor não pode ser maior que o seu propósito. Sabe? Aquela menina, a Bíblia conta que ela tinha sido ela tinha sido pega, né, por Naamã quando ele venceu o exército de Israel, né? E ela foi pega e foi levada para a casa dele para servir a esposa, a casa como escrava, como prisioneira, né? Mas as atitudes daquela menina, sabe, nos ensina muito. E a dor dela não se tornou maior que o propósito. Quando que a nossa dor ela se torna maior que o nosso propósito? Quando a nossa dor não passa pela cruz, amor. A nossa dor, ela precisa passar pela cruz. Porque se a nossa dor não passa pela cruz, ela vai nos aprisionar. Ela vai nos fazer ficar estagnado no passado. E é um alvo tão poderoso do diabo isso, sabe? E um dia eu entendi, eu encontrei com a cruz. E o amor da cruz foi tão grande sobre a minha vida que eu consegui entender que o amor de Deus era muito maior que a minha dor. Né? Então, nós não podemos, sabe, deixar que a nossa dor, né, seja maior que o nosso propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas às vezes você ainda não descobriu. Eu demorei muito tempo, né, amor, para entender isso. Uhum. Você lembra disso, amor? Eu lembro. Você uma vez você perguntou para mim assim: qual que é o teu alvo? Qual que é o teu propósito? O que eu respondi para você, amor? Qual o teu sonho? É. Aí você falou pra mim, seu sonho era casar. E quando Eu você falei, falou para mim assim, então agora você casou, e aí? Você é feliz? aí, Você tá aí você plena? começou Você tá a preenchida? chorar. Aí eu comecei a chorar, porque eu entendi que nem aquilo que era um grande sonho do meu coração teve poder de preencher o meu vazio. A gente tava na lua de mel ainda, mano. Foi. Sabe o que Lá no acontece? Quando a gente não descobre, enquanto a gente não descobre o nosso propósito, nós corremos o grande risco de sermos governados pela nossa dor. Sabe? Porque o propósito é o que dá combustível, né, amor? O propósito é o que dá, sabe? É o que faz a gente ter intensidade para avançar. E enquanto a gente não descobre o nosso propósito, a gente parece que fica estagnado. E o inimigo usa essa dor. Quando a gente olha para essa menina que está ali tá ali a história dela no livro de 2 Reis 5, né? A gente olha para a situação daquela menina, ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma menina, sabe, com vitimização, uma menina amargurada, uma menina reclamona, uma menina bicuda. Por quê? Porque, afinal de contas, a vida dela ali foi interrompida. Parece que a vida Uhum. daquela menina foi interrompida. Todos os sonhos que ela tinha, todos os projetos que ela tinha, sabe? De repente, numa situação, parece que tudo veio por terra. E ela tinha todos os motivos do mundo para ficar com o coração azedo, sabe? Para ser uma pessoa azeda, para ser uma pessoa, sabe, que desejasse a morte daquele homem. Né? Aquela história. Naamã já era leproso mesmo, então que morra, sabe? Que caia os pedaços, que apodreça. Mas a gente não vê isso na vida daquela menina. A gente não vê que essa foi a atitude dela. Sabe? Embora a Bíblia fale que não fale o nome dessa menina, fala só que ela era uma menina, né, que se tornou prisioneira, as atitudes daquela menina mostram que ela sabia quem ela era. E ela sabendo que ela só sabia quem ela era porque ela conhecia o Deus que ela servia. Tão jovem, tão menina, mas que tinha uma identidade, sabe, que fazia dela uma pessoa inabalável. Sabe? Então, a primeira coisa que eu quero deixar, sabe, para o nosso coração nessa noite é: não deixe que a sua dor, sabe, te defina. Não deixe que a tua dor roube os sonhos de Deus para você. Não deixe que a tua dor, sabe, roube os propósitos que Deus tem para sua vida. Você não precisa ficar escravo dessa dor.
Você não precisa ficar escravo das suas lembranças. Você não precisa ficar escravo, sabe, das coisas do passado. Porque a Bíblia diz que as coisas do passado já passaram. E Deus, ele quer fazer um novo nas nossas vidas. Mas por que que ele não faz? Porque nós estamos aprisionados. Aquela menina, né, ela tem esse apelido, a menina cativa, a menina escrava. Mas, na verdade, de escrava é que ela não tinha nada. Ela era muito livre, porque a nossa escravidão, gente, não é do lado de fora. A nossa escravidão é do lado de dentro, é na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa mente. É uma mente escrava, sabe? Mas aquela menina sabia que apesar da situação dela, da situação externa dela ser uma situação de estar escrava, ela não se sentia escrava. Sabe por que que muitas vezes, apesar de toda a liberdade que nós temos, nós nos sentimos escravos? Sentimos escravos do sistema, nos sentimos escravos até mesmo da nossa família. Por que que eu tive que nascer nessa família? Por que que eu tive, sabe? Por que que eu tenho que morar nesse bairro? Por que que eu tenho que morar nessa casa? Por que que eu nasci desses pais? Por que que eu tenho que estar nesse emprego? Sabe? Esse emprego, esse lugar que me escraviza, me fazem de escravo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é escravo, porque a escravidão que você está se sentindo é aqui dentro. Né? Os cenários não podem ter o poder de nos definir. Não podem. O que nos define é o propósito que Deus tem. Deus tem um projeto para nós e esse projeto é muito grande. Então, sabe? A sua dor não pode ser maior que o seu propósito. Até quando você vai deixar que a sua dor te governe? Que a sua dor dite o estilo de vida que você tem que ter? Dani, mas como que eu faço para que essa dor deixe de me dominar, de me governar? Leva essa dor para a cruz. Coloque a sua dor na cruz. Ressignifique a sua dor. Aprenda com a sua dor. Faça da sua dor, faz a sua dor fazer de você uma pessoa mais forte, mais resistente. Mas não se renda à sua dor. Sabe? A sua dor, isso mesmo, não pode ser maior que o seu propósito. Você quer acrescentar alguma coisa, amor, nesse tema, nessa primeira chave? Toda dor é o reflexo de um erro. É muito importante a gente entender isso. De uma Toda dor mal vivida, né, amor? Toda dor, ela é reflexo de um erro, entendeu? Um erro que você cometeu ou um erro que cometeram com você. Toda dor é isso. Sim. E a única maneira de lidar com isso é aprendendo. E o que a gente faz? Quando é a gente que erra, a gente tem a tendência de se isolar, se vitimizar. Quando erram com a gente tem tendência de apontar o dedo e acusar. E a verdade é uma só. Se a dor que você vive é a consequência do seu erro, você precisa aprender com o seu erro. Sim. E se a dor que você vive é a consequência do que alguém fez com você, alguém errou com você, você também precisa aprender com esse alguém que errou com você. A gente tem que ter essa capacidade de ressignificar as coisas. Essa habilidade, né? Nenhum erro foi feito para te deixar para baixo. Todo erro precisa ser aprendizado. Não importa se o erro seja seu ou se o erro foi alguém que fez com você. Uhum. O segredo é você ressignificar. Como? Aprenda com essas coisas. Sim. A gente precisa aprender, não é desistir, não é abandonar, sabe? Não é deixar de lado. A gente precisa mudar o nosso comportamento, a nossa reação, entende? Diante dos nossos erros, né? Ou dos erros que cometeram com a gente. Foi exatamente essa habilidade que essa menina aí de mais ou menos 12 anos de idade tinha. Sim. E se você for ver o contexto, né, cultural, ela teve uma base muito pesada, né? Uma base muito forte na palavra de Deus, né? Com certeza. Principalmente no Pentateuco, né?
que são os 5 primeiros livros da Bíblia, entendeu? Então, por isso que você consegue entender que uma menina de 12 anos, mais ou menos, ela conseguia ter essa habilidade emocional de lidar com pessoas que provavelmente mataram os pais dela, né? E o que que ela fez? Ela teve um outro tipo de atitude. Às vezes a gente olha e fala assim, mas como pode uma criança, um pré-adolescente, ter tanta maturidade emocional? É Ela tinha simples. base, né? Ela tinha uma base tremenda. É muito simples isso, né, amor? Você vai nas favelas, você vê lá crianças de 8 anos, 6 anos de idade, tudo segurando fuzil, entendeu? E eles não saem dando tiro para tudo quanto é lado. Os caras conseguem ter habilidade com uma arma, sabe? Um fuzil ainda, que é mais complicado de mexer, com uma, estando ali numa idade de infância. Então a Uhum. questão é exatamente cultural. E o nosso problema é que a gente não teve uma formação emocional adequada. E a gente pega esses erros, pega essas situações que fizeram com a gente, né, que arrebentaram com a gente, ou erros que você mesmo cometeu na vida. E a própria religião, ela ensina para você a colocar para fora quem erra, né? Ou simplesmente se autoanular porque errou. A prática disso é muito clara, porque quando acontece um erro visível, a pessoa ela é excluída da Santa Ceia. Então a gente já tem um contexto religioso muito complicado, né? Um contexto cultural também muito complicado, e a gente, ao invés de saber aprender a lidar com todas as coisas, o que que a gente faz? A gente afunda mais ainda, distancia mais ainda as pessoas e começa a apontar o dedo para as pessoas. E com isso, o que que aconteceu? Nós não aprendemos, não crescemos, não desenvolvemos, né, Flor? E isso é muito sério, sabe, bem? Essa situação que você citou, né? Por que que existe uma dor? Porque ou erraram com você ou porque você errou com alguém. E nessa hora, né, quando você erra com alguém, né, você fica procurando uma justificativa. Você fica procurando se justificar. Por que que você errou? Não, eu errei por causa disso, disso, disso e disso. Né? Então, as justificativas não justificam, né, a quebra desse propósito. Né? As justificativas que a gente dá, sabe, não vão justificar, sabe, você não viver o seu propósito. Porque Deus nos fez com um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente para nascer, crescer, casar, ter filho, trabalhar e morrer. Não é isso. Deus tem um propósito e Deus quer que esse propósito se cumpra. Então, tanto o ofensor quanto o ofendido, né, ele pode ser aprisionado por essa situação. Já o ofendido, ele pode se aprisionar na vitimização. Né? Porque ele fala assim: eu não merecia isso. Por que que isso foi acontecer comigo? E ele fica tão preso, tão preso, tão preso, que ele não consegue ressignificar a dor dele. Né? E isso é muito perigoso. Né? Sim. Então a gente não pode deixar, né, que a nossa dor seja maior que o nosso propósito. Sabe? Se existe uma dor aí, né, como o próprio salmista disse, né? Ele falou: quando penso no meu passado, eu sinto dor no coração. Por que que se você, quando lembra do seu passado, ainda sente algum tipo de dor, um bom tipo, sabe, de mal-estar, quando você lembra do seu passado, é porque o seu passado ainda não passou pela cruz. Porque o seu passado ainda está mal resolvido. Nós precisamos resolver o nosso passado para que a gente possa chegar onde Deus quer. Porque E Deus, ele não... Oi? é muito difícil isso. Eu passei por isso, né, bem? Então, você Eu, vai falar disso que você passou nesse próximo passo que o Senhor falou comigo, sabe? Aham. A sua dor não pode anular o seu propósito, né? A sua É. dor não pode ser maior que o seu propósito, mas a sua dor também não pode anular o seu propósito. Quantos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, que teve uma situação na vida que gerou uma dor tão latente, tão latente, tão latente, que ele desistiu. Ele simplesmente desistiu, né? E essa dor
tanto para quem faz ou quanto para quem recebe, tanto se veio do ofensor, essa dor está no ofensor ou no ofendido, não importa, né? Nós precisamos ressignificar por quê? Porque senão essa dor, ela tem o poder de anular o propósito que Deus tem nas nossas vidas, né? E isso aconteceu com você, né, bem? Eu me lembro Foi, que a primeira coisa que você fez foi tacar fogo na sua carteirinha de pastor. foi. Aquela atitude ali, né, falou mais que qualquer palavra. Você estava mostrando para Deus que realmente para você não tinha jeito mais, porque a dor era muito grande, né? Exato. Eu, nesse instante, eu não me achava mais adequado para estar na frente, né, de uma igreja, cuidando de pessoas. Eu não tinha mais moral nenhuma para estar na frente das pessoas. Entendeu? Quando você vai analisando as cartas pastorais e o perfil que a pessoa tem que ter para estar na frente, eu estava totalmente desqualificado por causa daquele erro, entendeu? E foi muito complicado para mim lidar com isso, porque realmente eu não via mais condição nenhuma de ter, né, de viver tudo aquilo que Deus tinha me prometido por causa de um erro, entendeu? E foram 3 anos assim, né? 3 anos sofrendo com isso, 3 anos sofrendo. E até hoje eu me domino para não vir pensamentos errados na minha mente, Uhum. porque a gente teve uma restauração familiar, né? Estamos vivendo restaurações tremendas na nossa vida, mas a restauração, entre aspas, ministerial, ela tá começando agora, né? E aí, de repente, você vê que tudo aquilo que nós vivemos, um pastoreio de uma igreja de mais de 1.000 pessoas, um monte de coisa acontecendo, um sonho todo sendo projetado, de repente um erro veio e acabou com tudo, eliminou tudo, destruiu tudo. E até hoje, esse erro ele vem à tona. Até hoje tem pessoas que têm dificuldade de lidar comigo por causa disso. Então é muito simples você começar a ter dentro da sua vida uma acusação muito pesada, dizendo que não vai mais acontecer, dizendo que não tem mais como acontecer, que eu já não sou mais aquela pessoa, né? Uhum. Então você tem uma condição muito pesada por causa do erro que você cometeu e uma condição muito pesada desse recomeçar. Entende? Porque você lembra, né, amor? Quantas vezes eu tentei recomeçar aqui em Juiz de Uhum. Fora? Sabe disso? Eu creio que vai chegar um tempo que nós vamos dar o testemunho de frutos assim visíveis. E eu já tenho esse testemunho hoje. Eu olho para as pessoas que estão nos seguindo hoje. Todas elas conhecem a nossa história e insistem em estar do nosso lado, mesmo sabendo o que eu fiz, mesmo sabendo o que eu cometi, elas estão confiando em mim. É inacreditável isso. Isso não é uma questão de um grande número de pessoas. Se uma pessoa ela para te escutar depois de tudo que você fez, essa já é a prova de que Deus já começou a fazer algo. Nós já vivemos isso aqui, Uhum. mas vai chegar um tempo que as pessoas vão visualizar uma obra muito maior e elas vão conseguir dar ouvidos para isso que a gente está ensinando aqui hoje. Que a E, dor, ela não pode anular o seu propósito. e olha E eu aqui, lembro, pode sim, falar. Não, pode falar, depois eu concluo. e eu lembro, né, que eu ia orar, tentando conversar com Deus, me relacionar com Deus, eu não me relacionava com Deus. Uhum. Eu não Isso é me muito relacionava com Deus. forte. E eu pensava que me relacionava, né? Porque a gente aprendeu que relacionamento com Deus é chorar, é se quebrantar, né? Aquele negócio. E, na verdade, chegou um momento que toda vez que eu chegava perto de Deus, eu só chorava. Eu só chorava. E eu ia numa igreja, você sabe que nós tentamos aqui em Juiz de Fora, muitas vezes, ir em alguma igreja, né, Uhum. para sermos pastoreados nessa época de restauração. E ali tinha uma banda tocando e eu começava a chorar. Uhum. E todo mundo pensando que eu estava chorando, que eu estava sentindo Deus. E não estava sentindo Deus. É. Eu estava sentindo a dor, entende? De ver uma banda tocando tão Uhum. inferior àquilo que nós tínhamos em Ourinhos, Uhum. que é inesquecível aquela galera de Ourinhos. Uhum. E sempre vai ser.
Porque existe uma história e história não pode ser jogada fora, né? Uhum. Então, aqueles meninos que tocavam, cada pessoa da banda, o Alex, o Rafael, o Gil, aquela galera toda, né, meu? O Kiko, meu, era muito, muito top, amor. Era muito É. top, era uma coisa assim, não era um. Cara, era incrível. E aí eu olhava para as igrejas aqui, os caras dando tudo deles, eu olhava aqui e falava assim, meu Deus, o que a gente tinha, olha o que a gente tinha. E eu desperdicei tudo. Você tá vendo? Era um espírito de acusação pesado. E Sim. aí eu ia orar, eu ia falar com Deus, e o que que acontecia? Eu chorava, 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 chorava. E eu não chorava porque eu estava sentindo o toque de Deus. Eu chorava por causa da minha dor, a dor da perda, Uhum. a dor de ter ficado para trás um sonho, de ter ficado para trás um momento inesquecível que está marcado na nossa história para sempre. Uhum. E chegou uma hora que Deus vira para mim e fala assim: até quando você vai chegar perto de mim para se relacionar comigo, mas vai ficar se relacionando com a sua dor? É, isso é muito forte. Aquilo foi uma chave, sabe, que virou na minha mente. É, exatamente. E eu comecei a discernir assim: caramba, eu não estou conversando com Deus, eu não estou sentindo a presença de Deus. Não é isso que está acontecendo. Eu estou chorando, eu estou me lamentando por causa daquilo que eu perdi, por causa daquilo que ficou para trás. E desde aquele dia, quando o Espírito de Deus falou isso no meu coração, eu comecei a ver as coisas de outra forma, sabe? E eu comecei a perceber que as pessoas que, por mais difícil que foi tudo que elas também passaram comigo, no meu caso, o erro que cometi com elas, elas estavam tocando a vida delas. Uhum. Elas estavam seguindo a história delas. E eu, neutralizado, paralisado. Uhum. Por que isso? Porque a minha dor, ela estava anulando o meu propósito, mesmo com o perdão perfeito de Deus por nossas vidas. Sim. Entendeu? Eu acho forte, sabe bem? Você está falando aí, eu estou pensando, né? A tua dor, né? Ela tentou anular o teu propósito ministerial, mas também tentou anular o seu propósito familiar. Sim, Você não se total. achava mais digno, merecedor, não sei qual é o termo, de ter a sua família do teu lado, Eu né? não, eu não me sentia mais à altura, né? Como é que meus filhos iriam olhar para mim? Que tipo de pai eles iriam descrever, Uhum. né? Que tipo de marido a minha esposa iria descrever? O cara que traiu, né? O marido que traiu, entendeu? Meus filhos iriam olhar para mim no futuro e dizer assim, esse é o meu pai que traiu a minha mãe. E eu Uhum. comecei a me isolar emocionalmente da minha família, Uhum. porque eu não me achava mais digno de viver o propósito familiar com essa mancha que eu cometi na minha vida, Sim. né? Eu não conseguia mais sentir que eu te merecia, Uhum. né? Eu não conseguia mais sentir que eu merecia meus filhos. Eu estava sendo um homem totalmente derrotado, entendeu? Porque qual que é a história que meus filhos iam contar naquela época, você sabe. Então, Nós mas, vivemos mas olha que incrível, né? O inimigo ele começou a colocar na tua mente, no teu coração, argumentos tentando te convencer a abrir sim, mão da sua família, né? foi. Eu me lembro que você falava, pega tuas coisas, vai embora e tal, né? Aham, E enquanto eu olho para você, né? Essa sua, né? O que a dor fez, né? Sobre essa questão de uhum. tentar anular o teu propósito, comigo foi diferente, amor. Sabe? A minha dor me impulsionou a correr atrás do meu propósito. O primeiro propósito, a minha família. Sabe? A minha dor foi um combustível, sabe? Para eu, sabe? Que me deu um gás, que me deu um power, que me deu, sabe? Aquela força para poder lutar pela minha família. Porque eu não tinha outro propósito. Não havia sido revelado para mim ainda qual era. Eu não tinha entendido qual era o outro propósito que Deus tinha comigo.
Mas eu entendia que a minha família era o meu maior propósito. E a minha dor, ela se tornou num combustível muito grande, sabe? Para eu investir, para eu É, buscar, eu lembro. né? E esse é Você o conseguiu, né, amor? terceiro tópico, né, que Deus falou comigo, né? O terceiro passo, que a nossa dor, ela não pode nos parar, mas ela precisa ser combustível para o cumprimento do nosso propósito. Sabe? Eu quero falar para você que está nos ouvindo. Não importa a dor que você passou, não importa quão profunda ela tenha sido ou ela esteja sendo, porque talvez você que está nos ouvindo, você esteja passando por uma dor, sabe? Mas não deixe que ela te paralise, não deixe que ela anule o seu propósito, sabe? Faça dela um combustível para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Quando a gente olha para essa menina, né, amor? Ela ressignificou a dor dela. Ela falou, poxa, Deus deve ter um propósito com tudo isso que eu estou passando. E naquele momento, aquela menina calou a dor dela, né? E encontrou um Uhum. propósito em meio à situação que ela estava vivendo. Você que está passando por uma situação de dor, de dificuldade, sabe? Que tenta te desanimar. Olha, existe um propósito em meio a toda essa dor. Então, sabe, não deixe que ela te paralise, não deixe que ela te anule, não deixe que ela te mate, mas ressignifique essa dor e encontre um propósito em meio a tudo isso que você está vivendo. Aquela menina, amor, sabe? Ela falou assim: Deus deve ter um propósito. E o que eu acho mais lindo, sabe? Que enquanto tantas pessoas olhavam para ela e viam nela uma escrava, Deus estava usando aquela menina, não como escrava, mas como uma libertadora daquela vida e daquela família. Uhum. Sabe? Isso é tão poderoso. Por quê? Porque aonde foi a nossa maior dor? Aonde foi, falando por mim, aonde foi a minha maior dor? Deus fez disso um combustível para mim, para apontar o meu propósito. Sabe? Você que está passando por uma dor, Deus, ele tem um propósito de transformar essa sua dor num testemunho, numa inspiração para pessoas que também estão passando a mesma dor. Né? E hoje eu entendo o que Deus quer de mim. Sabe? Eu sei que Deus quer me usar para inspirar mulheres, para inspirar casais. Então eu fiz disso, sabe? A minha motivação. Aquela menina entendeu e ela pegou e derramou a vida de Deus sobre aquela família. Ela pega e faz uma declaração tão poderosa, sabe? Que nessa declaração dessa menina a gente vê vida de Deus fluindo dela. Ela fala assim para a patroa dela: olha, onde já se viu, né? Uma menina escrava e falar com o patrão? Escravo não falava com o patrão, não. Mas ela não era escrava, ela era livre. Ela estava escrava. E ela entendeu que Deus plantou ela naquele lugar porque Deus tinha um propósito. Sabe, querido, você está passando por essa situação, mas não é para tua destruição. Deus tem um propósito pelo qual você está passando por essa situação. A palavra do Senhor diz que há coisas que a gente não entende hoje, mas lá na frente a gente vai entender. E que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que foram chamados por Deus, segundo o propósito dele. Deus não perde. Deus não, sabe, com Deus nada é desperdiçado. A gente não precisava ter passado por isso, né, amor? A gente não Uhum. precisava ter passado. Mas a minha dor foi ressignificada e eu fiz dela um combustível para viver o meu propósito. E eu chego a dizer para o meu amor assim: se eu tivesse que passar por tudo de novo para me tornar quem eu tenho me tornado, eu passaria. Sabe? Deus falou para mim, enquanto eu estava naquela busca, sabe? Que Deus queria fazer de mim um agente de milagres. Sabe? Você que está passando por essa situação, eu não sei se é no seu casamento, se é no seu trabalho, se é em que área da sua vida seja. Sabe? Se você está achando difícil, eu quero dizer para você que você está falando para Deus que ele não pode. E como o meu amor pregou domingo, né? Há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível. Mas a tua dor, ela pode te aprisionar. A tua dor, ela pode te paralisar. A tua dor pode anular o propósito que Deus tem com você. Mas se você entender que a tua dor tá te apontando
exaltando, sabe, tá te impulsionando, tá te potencializando para você realizar o seu propósito com muito mais convicção, com muito mais autoridade, porque nada como falar de algo que você viveu. Então não deixe essa sua dor te destruir. Use a sua dor para potencializar o seu propósito. Aquela menina, ela foi uma profeta, sabe? Ela foi um canal de Deus para indicar o caminho da cura de Naamã. E, consequentemente, a cura da família toda. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu quero dizer para você, não deixe que a sua dor te paralise. Não é, amor? É isso. Você conseguiu ressignificar toda aquela situação e para você foi muito difícil fazer tudo isso. E a resposta disso foi uma entrega, né, para Deus. Eu Entende? coloquei, foi nesse momento, amor, que eu coloquei a minha dor na cruz. Entendeu? Se a sua dor, se o seu passado ainda te traz dor, sabe? A resposta para a sua dor, sabe, ser cauterizada é a cruz. Sabe? É você ressignificar todas as mentiras do diabo e trocar pelas verdades da palavra. Sabe? Na cruz, o Senhor já conquistou tudo. A cruz tem cura, a cruz tem restauração, a cruz tem libertação das crenças limitantes, das mentiras que o diabo contou para nós, tentando nos parar, tentando nos aprisionar. Então, você precisa pegar a sua dor e passar pela cruz. Sabe? Corre para a cruz. A cruz é lugar de amor, é lugar de aceitação, é lugar de recomeço, é lugar de refrigério, é lugar de fé, é lugar de esperança, é lugar de paz. Sabe? Talvez a tua alma fica tão agitada quando você lembra de coisas do passado que você ainda não resolveu. Passa pela cruz. Sabe? Nós temos que ser, sabe, a resposta da cruz. Mas se a resposta que nós temos tido ainda é a nossa dor, é porque ainda a cruz não fez efeito em nós, né, amor? Sim, sim. A parte mais difícil desse processo é você recomeçar e prosseguir sem resultados, né? Porque todo mundo quer resultado. Sim. O resultado é uma maneira de você entender que está dando certo. Né? Mas às vezes, amor, a gente está esperando um resultado do lado de fora. Mas o primeiro e maior resultado é do lado de dentro. Né? Sim, Porque então, Deus quer nos tornar, quer fazer de nós, né? Quer fazer em nós algo novo. primeiro é o ser, né? Para Sim, depois porque o ter. nós somos imediatistas, bem. Sabe? Não, porque a gente... Não tem como a gente construir um prédio de vários andares, porque o Senhor diz que nós somos um edifício em construção. Nós não somos uma casinha em construção. Nós somos um edifício. Mas para que suba, ele precisa primeiro descer. Os alicerces têm que estar firmados, né? A dor tem que estar anulada, tem que estar cancelada. A gente tem que estar, sabe, alinhado com aquilo que Deus quer. Mas isso é um processo. Né? Mas é lógico, a gente quer ver o resultado. Isso aí sempre, em todas as áreas das nossas vidas. O resultado alegra, né? O Sim. resultado faz você discernir que você está na direção certa. Mas o E resultado que você... mais alegra o coração de Deus é o que a gente deixa ele fazer em nós, né? Então, eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando exatamente que essa fase, né, onde você não enxerga Nós, resultados muito difícil. no exterior, né? Você está lutando por uma coisa que você não enxerga. Você sabe, você passou isso comigo. Sim, Você exato. Eu ia investia, falar isso agora, amor. Eu ia falar isso agora. Você investia em mim E não e via eu não resultado. dava resultados. Você investia em mim, eu não dava resultados. Isso pode fazer você desanimar. Sim. Isso pode fazer você entrar em uma concepção de que realmente, cara, eu tô batendo, dando murro em ponto de faca. Eu tô perdendo tempo com isso. Eu vou fazer a minha vida de outra forma. Eu vou começar a minha vida de outro jeito, né? E essa fase ela é muito, muito complicada. É muito complicada, não é fácil de lidar com ela. A Não. gente passou por, né? Eu ainda passo por isso em uma área da minha vida. Não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque queremos resultados.
Uhum. Então, esse processo do ser, ele é um processo muito importante, porque você pode estar até na direção certa, mas se as motivações forem erradas, você não vai conseguir chegar onde precisa chegar. Você vai ficar Sim. dando volta até que você esteja moldado. É como aconteceu Uhum. com o povo de Israel na direção da terra prometida. Entende? Sim. Eles estavam na direção certa, mas a motivação não foi Errada. corrigida. O Sim. ser não foi tratado, o ser não foi Sim. desenvolvido. E o que acontece? Uma caminhada que poderia ser feita em 40 dias demorou 40 anos. Uhum. E o que impede a gente de viver exatamente esse ser pleno, né? Esse ser completo dentro de nós? O que impede? É a dor, Sim, é a dor, é a vontade de ter sendo maior do que a vontade de de ser. ser. E isso é Você muito. carregar, né? É você carregar o peso de colocando a importância, entende? Em ter. Sim, E aqui está o problema, porque o ter é consequência. A do gente quer ser. ver resultados. A gente quer ver resultados. Poxa, você acha que eu não queria hoje já, né, termos o nosso local como igreja? Aquela galera apaixonada com Jesus, rendida, Uhum. igual nós presenciamos no domingo agora recente, entende? Todo mundo, amor, todo mundo na parte da manhã, prostrado diante do Pai. Você acha Uhum. que você não quer ver aquela galera toda desse jeito? Uhum. Mais de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas envolvidas nesse chamado, porque isso foi o que Deus mostrou no final, Sim, entendeu? sim. Mostrou uma geração, né, fluindo nesse nível. E Uhum. agora, de repente, você está passando por um processo de primeiro você ser, entendeu? E não tem como Deus fazer se você não ser primeiro. Por quê? Porque se você acontecer agora do jeito que você está, o que vai acontecer? Você vai Tudo querer vai julgar se na perder. Não, você vai querer jogar na cara de quem te ofendeu, entendeu? Você vai querer jogar na cara da dor, a dor que você viveu, ela vira um ponto, um alvo, né? A pessoa vira um alvo. Você quer destruir essa pessoa, você quer fazer algo inadequado, entende? Então você quer provar alguma coisa. Então esse Uhum. processo, bem, você sabe disso, Ô, amor, ele é muito difícil. quando você está falando de resultados, né? Quando eu estava lutando, né, pela nossa família, pelo nosso casamento, e eu não via resultado, eu pensei várias vezes em desistir, porque Deus já sabia que ia ser assim, tanto que Jesus diz, né, tem de bom ânimo, né? Não desanime, tenha bom ânimo. Mas foi nesse tempo, né, que Deus me construiu. Foi nesse tempo que ele me reconstruiu. Foi nesse tempo que ele me moldou. Foi nesse tempo que ele me preparou, né? Então, assim, a gente quer ver o resultado, né? Mas o Senhor quer fazer tudo em nós, né? E isso é tão lindo, é tão maravilhoso, porque Deus não perde controle, né? Deus não perde É, controle. Não ia o- adiantar nada eu ter um marido de volta e eu continuar a mesma esposa. Ia ser só uma questão de tempo para tudo desabar. Por isso que um prédio ou um edifício sem alicerce, ele começa a crescer e desaba, é. né? Eu, Então, e eu também fui, né, amor, muito moldado nesse tempo. Eu tinha um problema de não me perdoar, você lembra? sim. Eu não conseguia me perdoar pelo que eu fiz, sabe? Eu carreguei um peso assim que a cruz já tinha levado por mim, mas eu não conseguia. Você lembra que eu sofri muito com isso aí? Não sofri meses, não, sofri anos com isso aí. Uhum, E assim, não tinha como algo acontecer enquanto a gente não se tornasse algo, né? sim. Hoje a gente fala sem nenhuma mentira, né? De cara bem limpa mesmo, Não, a que gente a não tem gente reserva, né? A gente não precisa ter vergonha de falar é, daquilo que Deus se alegrou em exato. fazer, né? A gente não precisa As ter pessoas, as vergonha pessoas, disso. as pessoas falam pra gente, né? Mas, rapaz, vocês ficam falando esses negócios pra todo mundo, isso vai queimar vocês. Cara, não existe reputação. Para quem está na cruz, a sua reputação sempre vai ser o sangue de Jesus. É o É, sangue da graça, na né? verdade,
e restaurou, né, Na amor? verdade, nós não temos reputação, né, amor? Nós temos testemunho. É isso. E o testemunho, quem é que se destaca? É quem fez a obra, né? Sim, com certeza. Entendeu? Não é quem viveu o milagre, é quem fez o milagre. Uhum. Entendeu? Então, assim, é muito poderoso isso. A gente, como casal hoje, a gente vive um tempo assim tão gostoso, uma parada tão bacana. Amor, a gente passa tanta dificuldade, você sabe disso. Uhum. Tanta coisa, né? Tanta coisa a gente tem que romper, tem tantas situações aí que todo casal passa, né? Sim. A situação do Yosef, né, bem? E assim, cara, a gente não tem, como é que eu falo? A gente não tá triste, a gente não tá preocupado, a gente não existe isso mais dentro da gente. A gente não discute, a gente não briga mais. A gente, na verdade, dá risada um com o outro, né? Então, esse alinhamento que aconteceu com a gente foi a resposta de uma pessoa ou de um casal que resolveu ser. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Quem deu o primeiro passo para isso foi a Dani, não fui eu. Ah, a minha dor falou mais pesado. E às vezes a gente pensa assim, pô, mas quem erra não sofre, né? Quem erra sofre também. Cada um Sim. tem o seu grau de dor que vive. A Dani viveu uma dor violenta. Ela foi envergonhada na cidade inteira. Quando colocaram ela para pastorear a igreja, levantou mais da metade da igreja e foi embora. Falavam que Dani era condizente com o meu erro, Né? que ela sabia Falavam de. que era liderança maldita. Que a Dani era a liderança maldita. Então a gente. Então ela sofreu muito, ela passou por muita coisa que para ela foi o ápice da dor, né? Ninguém Mas, sofre mais ou menos do que o outro. Todo mundo sofre no ápice da dor, porque a dor é potencializada pelo diabo. sim. Porque o alvo do diabo é matar, roubar e destruir. Então, não existe dor menor, existe dor potencializada pelo inferno Uhum. para fazer você desistir do propósito. Com certeza. Entendeu? Então, o que que aconteceu? Isso que eu falei foi muito pesado aí. Isso foi uma chave pesada. Então, o que aconteceu? A Dani, ela veio com a cara e a coragem porque creu na palavra e ela lutou por mim. E Ela eu lutou. não deixei a dor, né, bem, me anular, me paralisar. Não, então, você ressignificou a Eu parada, ressignifiquei, né? eu enfrentei os meus medos, porque coragem não é ausência de medo, é enfrentamento do medo. Então eu enfrentei todos os E, meus medos, e eu, convicta eu num Deus que, na verdade, eu nem conhecia ele como eu conheço hoje, mas eu confiava nele. assim, eu também, depois que eu comecei, que eu me perdoei, eu encarei também meu medo, né? Encarei meu medo. Eu lembro de um livro que eu li, que chama assim, Muito Além do Perdão. Sim, E esse livro mexeu muito comigo. Você lembra desse livro, amor? lembro. Esse livro mexeu muito comigo porque conta a história de um pastor que errou na igreja, né? Que pecou e pecou com várias mulheres dentro da igreja dele. E que ele foi mandado embora da igreja e passou 10 anos. O cara volta para a mesma igreja que ele tinha errado e a igreja inteira perdoa o cara. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso não é possível. Como pode isso? Eu fui muito ministrado por Deus no perdão. Entende? De se auto-perdoar e saber que a cruz ela consegue resgatar, o perdão ele resgata a posição que foi perdida sim, Sim. sabe? E aí eu comecei a lutar, cara, eu comecei a lutar. Todo mundo que está aqui me ouvindo, você acha que não batia aquele medo quando eu ia ministrar? Poxa, tem gente que passou com a gente isso, o Thales, a Rafa, a Raíssa, passou com a gente esses momentos, tudo aqui em Juiz de Fora. Aí eu ia lá ministrar, a gente pagando o preço, lembra? Lá em cima, né? No Bom Pastor, né? Bom Pastor que chama aquilo ali. Lá em cima do Bom Pastor, a gente metendo a cara, tentando romper. Cara, dava um medo para ministrar, dava um medo para pregar de novo. Dava um medo, você não tem noção. Eu tinha um medo de entrar em rede social, Uhum. sabe? E porque eu sofri muita retaliação na rede social. As pessoas me acusavam demais. Uhum. E eu anulei meu Facebook, anulei esses negócios tudo. E toda vez que eu voltava, uma coisa tinha nada a ver com outra. Eu via alguém e pá, comentava. Em Juiz de Fora levantou gente nessa época aí que vinha e pá, rebentava. Então dava medo de sofrer essas retaliações.
Dava medo, sabe? Porque eu tinha dificuldade de encarar isso ainda. Isso ainda mexia com a gente, né, bem? Você lembra Mu- disso, bem? Muito, E aí muito. o que aconteceu? Eu encarei. Eu meti a cara, fui pra cima, sabe? Enfrentando meus medos. Eu tinha medo ministerial, amor. Você sabe. Sabe? Sei. Medo do meu apóstolo não me receber mais. Você lembra o que, que o nosso pastor falou pra gente na época? Uhum, Mais direcionado para mim, entende? Que eu nunca fui casa da bênção, que eu uhum. trabalhava por mim mesmo, e não sei o quê, que eu era bem-vindo ali como amigo, mas eu não era mais bem-vindo como ministério. Cara, é tanta palavra que veio pesada, né? É. Tanta palavra pesada proposta Mas a para gente fazer entendeu, né, amor? a gente não, tipo assim, enfrentamos isso e a gente tem contato com todas essas pessoas, amor. A gente Sim. enfrentou esse medo, né? A gente Enfrentou. entendeu, eu A pelo menos entendi algo muito poderoso, né? Que o que falam e o que fazem não pode ter poder de anular quem eu sou e o propósito que Deus tem na minha vida, né? E isso foi assim um potencializador para mim, pelo menos. Sabe? Porque pessoas falam, Aham. pessoas fazem o tempo todo. Mas a partir do momento que você entende quem Deus é, quem você é em Deus e qual o propósito que ele tem na sua vida, acabou. Nada e nem Calma. ninguém mais vai ter o poder. Gente, está acabando. Falta um Olha minuto, isso, está amor. acabando. Amor, que live poderosa. Então, gente, olha, não deixe que a sua dor anule o seu propósito. Não deixe que a sua dor seja maior que o seu propósito. Não deixe que a sua dor governe sobre a sua vida. Se você É ainda isso. tem dor, coisas que te trazem dor profunda, passa pela Palavras de cruz, pessoas, né, amor? sabe? Passa pela cruz. Vai para a cruz, ressignifica na cruz, ressignifica na fonte, e você vai É ver isso, que o melhor de Deus ainda está por vir, sabe? Deus tem coisas é grandes verdade. para fazer na sua vida, através da sua vida. E assim como aquela menina nos inspirou e me inspira sempre, sabe? Não permita que nenhuma dor, seja qual for, na área que for, te paralise, mas É que isso. potencialize o seu potencial, sabe? Que sabe que te dê, se transforme em combustível para você romper limites e chegar mais alto ainda, né? Amém. E, E eu quero agradecer, amor, você por estar aqui. Agradecer ah, cada pessoa aqui, né, de Juiz de Fora, de onde quer que você esteja, por estar. Você pode não acreditar, mas você está sendo o instrumento de Deus nas nossas vidas, com certeza. porque você está mostrando para a gente que ressignificar dá certo. Tá ouvindo a gente, tá junto com a gente, tá perto da gente. Isso é incrível, Amém. E eu quero dizer né, para amor? você, vale a pena.